Oi pessoal, meu nome é Wellington e eu faço parte da equipe PET Física Unifei Itabira. Esse vídeo é sobre o Sistema Solar e ele vai ser dividido em duas partes, essa é a parte 1, então bora lá. A origem do Sistema Solar. O Sistema Solar se formou há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás. Contudo, a sua origem ainda é um pouco questionável. A teoria mais aceita é a teoria da nebulosa solar, que fala que o Sol se formou a partir da rotação de uma nuvem que, ao contrair com a influência da gravidade, aumentou a velocidade e, assim, entrando em colapso. O Sol se formou devido à concentração do centro da nebulosa e os planetas formaram-se a partir dos remanescentes da nuvem. Bom, o sistema solar, pessoal, consiste no Sol, né, que é a nossa estrela, que a gente literalmente chama ela de Sol, poderia ser outro nome, mas a gente chama de Sol. E tudo que orbita nela faz parte do sistema solar também, ou também viaja em torno dele. Bom, isto inclui os 8 planetas, as luas desses planetas, também chamados satélites naturais, planetas anões, como Plutão, que deixou de ser chamado de planeta para ser considerado anão depois de um tempo, inúmeros asteroides, cometas e outros objetos pequenos e gelados. Bom, na ordem do sistema solar, a gente tem o Sol, Mercúrio, Vênus, nosso planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esta é a ordem do mais próximo para o mais longe do Sol. Bom, nosso sistema solar então é formado por uma estrela que a gente chama de Sol, é a estrela mais próxima da Terra, é o Sol, 8 planetas e inúmeros corpos menores com planetas anões, asteroides e cometas. A ordem dos planetas, como eu disse, é essa. Bom, pessoal, tem gente que consegue decorar de cabeça os nomes na ordem certa, mas caso alguém queira um macetinho, eu aprendi que é o seguinte: existe um macete que a gente fala que minha avó traga meu jantar, sopa uva nozes. O que eu estou dizendo? Para você decorar essa ordem seria minha, primeira inicial, minha vó traga meu jantar, sopa uva nozes. Talvez isso ajude o pessoal aí, entendeu? Aí assim vocês conseguem decorar a inicial dos planetas e assim conseguem correlacionar a ordem: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Urano aqui está escrito em inglês, mas é Urano. Bom, planeta Terra, nosso querido planeta azul, não é verdade? É o terceiro planeta do Sistema Solar, ficando atrás de Vênus e Mercúrio. A Terra é composta 70% da superfície de água. Bom, pessoal, o nosso planeta, obviamente, debaixo da água, né, no assoalho oceânico, no fundo do oceano, dos oceanos, obviamente é terra. Mas quando a gente está falando que 70% da superfície, então é como dito, da superfície do planeta é água. E majoritariamente água salgada, água que não dá para a gente beber, não é potável. Então a gente tem uma escassez aí de água potável. Apesar da água salgada se passar por um processo de dessalinização e tratamento a gente conseguir beber, ainda assim é um processo caro. Enfim, a criação da Terra é datada de aproximadamente 4,56 bilhões de anos, tendo como teoria de criação a teoria da nebulosa solar também. Corpos celestes. Um corpo celeste é todo e qualquer astro que se encontra no espaço sideral. Em suma, existem inúmeros corpos celestes. Porém, os principais são os asteroides, cometas, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar do cometa Halley, que passa na nossa órbita a cada aproximadamente 75 ou 76 anos. Tem as estrelas também, os meteoroides, que muita gente chama de estrela cadente, mas na verdade são meteoros. São fenômenos chamados meteoros, e a pedra em si, né, vamos dizer, a rocha em si é chamada de meteorito. Tem os planetas e satélites, naturais e artificiais. Os asteroides figuram como corpos celestes detentores de um tamanho reduzido. Encontram-se na órbita do Sol. Na maioria dos casos estão situados no cinturão de asteroides. Ele se chama assim, pessoal, cinturão de asteroides, próximo a Marte e Júpiter. No passado, imaginava-se que os asteroides eram pequenos planetas. Cometas. Os cometas são considerados corpos celestes que possuem um tamanho pequeno, mas ainda assim maiores que os anteriores.
realizam um deslocamento em torno do Sol e tal movimento é desenvolvido de forma irregular quanto ao seu contorno. Os cometas são formados basicamente de gelo e rochas. Por exemplo, o cometa Halley. Ele tem uma órbita elíptica também, bem, assim, vamos dizer, grande. E quando essa órbita coincide passar perto do nosso planeta, a gente vê no céu, geralmente, né, quando é possível ser visualizado. Estrelas. As estrelas são corpos celestes que possuem uma característica particular. São bastante reluzentes e tal luminosidade é proveniente do próprio astro. Ou seja, as estrelas elas não são astros iluminados, elas são astros luminosos. O que significa? Astros iluminados são astros que recebem a luz de outro astro. Por exemplo, a Lua. A Lua não tem brilho próprio. Ela brilha à noite, entre aspas, brilha, porque o Sol, que está atrás do nosso planeta, a gente quando está à noite a gente não vê o Sol, mas o Sol está lá iluminando a Lua. Aí bate na Lua, reflete e bate na gente. Aí a gente consegue ver a Lua. Então a Lua é um astro iluminado. Já as estrelas, o Sol, por exemplo, é uma estrela, são os astros luminosos. Eles têm a luminosidade própria, que é proveniente ali de reações muito potentes, reações químicas que tem como produto, um dos produtos a radiação, e uma das formas de radiação é por luminosidade, que a luz é uma onda eletromagnética, né? Bom, luminosidade, pessoal. Existe diferença entre luminosidade e brilho. Vamos explicar. Em astronomia, luminosidade é a quantidade total de energia eletromagnética emitida por unidade de tempo por uma estrela, galáxia ou outro objeto astronômico. Em contraste, ou seja, diferentemente, o termo brilho na astronomia é geralmente usado para se referir ao brilho aparente de um objeto, isto é, o quão brilhante um objeto parece de um observador. Vou explicar para vocês. O exemplo da lanterna. Se eu tenho uma lanterna e coloco ela bem no seu rosto, bem perto do olho, vai até doer, não vai? Agora, se eu pego essa lanterna e coloco lá no outro lado da cidade, bem longe de você, apontado para você, se você conseguir ver ela ainda, né? Vai estar muito fraquinho em comparação. Mas eu mudei a potência da lanterna, eu descarreguei a bateria dela para fazer isso, eu diminuí a energia dela? Não, é a mesma lanterna com a mesma potência. Eu só mudei a referência, a distância e essas coisas do observador que seria você. Entende, pessoal? Já a luminosidade refere-se, vamos dizer, à potência realmente da lanterna. Então, geralmente as lâmpadas, elas vêm de fábrica com lá o selo mostrando a potência dela, geralmente calculada em lumens, beleza, pessoal? Então, a potência é constante. Meteoroides. Os meteoroides são corpos celestes de pequeno porte que giram em torno do Sol. Esses astros, quando entram na atmosfera, são conhecidos popularmente de estrela cadente. Quando ingressa na primeira camada da biosfera, o astro em questão sofre um grande desgaste devido ao arrasto que a atmosfera, que é composta de vários gases, causam devido à velocidade altíssima desses corpos, mais de 30 mil km por hora. E então, devido ao arrasto, eles se aquecem muito e brilham, né? A gente vê aquilo lá, aquele fenômeno chamado de meteoro, e esse brilho é quando ele pega fogo e acaba se fragmentando, e geralmente quando chega no chão são pedras bem pequenas, né, sem importância assim de perigo e tudo mais, na maioria das vezes. Bom, quando ele não desintegra totalmente e atinge a superfície terrestre, esse resíduo, né, essa rocha é chamada de meteorito. Então é isso, pessoal, meteorito é a rocha, meteoro ou meteoroides, né, são o fenômeno, é o fenômeno de entrar na atmosfera, causar aquele brilho e as pessoas verem. Entendeu? Que muita gente chama de estrela cadente. É isso que é a diferença. Bom, os planetas. Os planetas se distinguem dos outros corpos celestes em tamanho, massa, temperatura e outros aspectos específicos. São astros desprovidos de luz própria, que se encontram ao redor de uma estrela, o Sol. Bom, satélites são pequenos corpos celestes que se encontram próximos a astros maiores, como a Lua, por exemplo. A Lua é um satélite natural da Terra. Mas, por exemplo, Júpiter, Saturno e outros planetas têm várias luas, e também tem planetas que não têm luas
que são satélites artificiais. Ali nessa imagem a gente está vendo um satélite que não é natural, é um satélite artificial, que é um satélite feito por a gente, né? A Lua já é um satélite natural. A origem da astronomia. A astronomia é a mais antiga das ciências. O homem primitivo se interessou em observar os fenômenos que ocorriam à sua volta, bem como tentar compreendê-los. Não só o deslocamento do Sol em relação ao horizonte, mas também sua relação com a claridade, escuridão, o dia e a noite e as fases da Lua foram fenômenos notados pelos homens pré-históricos. Astrólogos importantes. Quando a gente fala astrólogo, pessoal, antigamente a astrologia e a astronomia era basicamente a mesma coisa. Hoje já são coisas diferentes. A astrologia, com G, segue um ramo aí da pseudociência, de crença, da questão do horóscopo e tudo mais, de signos e tudo mais. Já a astronomia é a vertente científica que é baseada em evidências, em fatos, tá bom, pessoal? Não confundir. Mas aqui, como a gente está falando do passado, a gente pode chamar eles de astrólogos ou astrônomos. Bom, Tales de Mileto, que viveu na época da Grécia Antiga, introduziu na Grécia os fundamentos da geometria e da astronomia, traduzidos do Egito. Tales de Mileto também costumava falar que tudo era água. A água era a essência de toda a matéria. Bom, o outro pensador era Aristóteles de Estagira, o Aristóteles, tão famoso Aristóteles. Ele explicou que as fases da Lua dependem de quanto da parte da face da Lua iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. Explicou também os eclipses. O Johannes Kepler, muito também importante, viveu aí no século XVI, aí, como dá para ver, 16 a 17, descobriu as 3 leis que regem o movimento planetário. As 2 primeiras foram resultados de árdua computação trigonométrica, ou seja, cálculo trigonométrico, na qual usou as observações de Marte realizadas por um pensador anterior a ele e contemporâneo, Tycho Brahe. Vamos falar então das leis de Kepler, que são muito importantes e caem bastante nas provas de Olimpíada. Bom, primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei, lei dos períodos. A gente vai explicar cada uma. Lei das órbitas. Ela diz o seguinte, pessoal. A órbita de cada planeta é uma elipse, com o Sol em um dos focos. Como consequência da órbita ser elíptica, a distância do Sol ao planeta varia ao longo da sua órbita, como a gente pode ver na imagem. Mas é o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui uma outra imagem e explicar melhor essa lei. Então tá aí, pessoal, na tela, lei das órbitas, primeira lei de Kepler. O que ela diz é que as órbitas dos planetas são elípticas, ou seja, elas não são circulares perfeitas, círculos perfeitos. São quase que oval. Aqui a representação está fora de escala, está exagerada para a gente perceber que é uma elipse. Mas na realidade essas elipses são de baixa excentricidade. O que isso significa? São órbitas ovais, porém na realidade elas são bem próximas de um círculo. Mas elas não são círculos perfeitos. Um círculo perfeito, pessoal, é aquele desenho em que qualquer ponto da órbita dele tem a mesma distância do centro. Essa distância até o centro a gente chama de raio. Já não é o caso da elipse, que tem focos. O que são focos, pessoal? Focos da elipse é um foco aqui, outro foco aqui. Entende? Então, na lei de Kepler, o Sol está um desses focos. Quando o planeta está na distância maior até esse foco, a gente tem o afélio. E quando ele está mais perto, é chamado de periélio. Né? Perto, né? Afélio de longe e periélio de perto. Vamos lembrar assim. Então, é assim que se descreve a órbita de um planeta na realidade. Mas lembre-se que é de baixa excentricidade. Já a segunda lei, a lei das órbitas, diz que a reta unindo o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. O significado físico desta lei é que a velocidade orbital não é uniforme, mas varia de forma regular. Quanto mais distante o planeta está do Sol, mais devagar ele se move. Então, pessoal, vamos ver isso aqui no outro desenho. Aqui, pessoal, a gente tem aqui no desenho, a gente pode perceber a segunda lei de Kepler. É o seguinte, por exemplo, pessoal, vamos considerar que um planeta sai de um ponto A e vai para um ponto B na órbita dele, quando ele está no periélio, mais perto do Sol.
E vamos considerar que essa distância até A até B ele fez em 10 dias. Se eu tiver como calcular a área gerada por esse deslocamento, e a gente calcular em qualquer outro ponto da órbita, só que longe, por exemplo, nesse outro ponto aqui, ó, o mesmo período de dias, 10 dias, e calcular a área aqui, a gente vai perceber que essas áreas são iguais, considerando o mesmo tempo. Poxa, mas parece que a área 2 é maior do que a área 1. Parece, mas tem que ficar atento. Por quê? Aqui na área 1 a gente tem esse ângulo. Esse ângulo é diferente desse ângulo daqui, ó. Ele é menor. Entende, pessoal? Então, descreve. O ângulo menor descreve um arco menor. Arco é isso aqui, ó. E um ângulo maior descreve um arco maior. Essas diferenças aí, quando você vai calcular matematicamente, considerando o mesmo período de dias, vai descrever a mesma área. Beleza, pessoal? Essa é a segunda lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Também chamada de lei harmônica, ela diz que o quadrado do período orbital dos planetas é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Esta lei estabelece que planetas com órbitas maiores se movem mais lentamente em torno do Sol, e, portanto, isso implica que a força entre o Sol e o planeta decresce com a distância ao Sol. Então, pessoal, o que essa lei diz? Traduzindo, o planeta que é mais longe do Sol, quanto mais longe, menor ele vai ter a sua velocidade orbital. É menor a sua velocidade orbital. Isso é claro, o Mercúrio é mais rápido, por exemplo, que Urano, entendeu? E também isso implica, né? São coisas correlacionadas, que a força que o Sol exerce, por exemplo, em Mercúrio, a força gravitacional, é muito maior do que exerce em Urano, por exemplo. Entende, pessoal? Então eu vou mostrar agora o que matematicamente essa expressão, o quadrado do período orbital dos planetas é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Vou mostrar como é que ela é. Bom, pessoal, eu estou aqui com a terceira lei de Kepler. Ela diz o seguinte, que o quadrado do período orbital do planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Bom, pessoal, matematicamente escrevendo é isso. Quando a gente tem uma relação de proporcionalidade, surge uma constante, que é essa K aqui, ó. Essa constante pode ser obtida aqui nessa outra expressão, que é basicamente a mesma expressão, só que passando o R e dividindo para lá. Aí a gente tem o K. O K, em matemática, quando a gente vai falar que existe uma proporção entre alguma medida e a gente coloca esse sinal igual, de igualdade, uma equação, surge uma constante de proporcionalidade. A gente pode chamar ela de qualquer valor, mas geralmente a gente chama ela de qualquer nome, mas geralmente a gente chama ela de K. E ela é uma constante adimensional, ou seja, não tem dimensão, não é centímetro, não é metro, não é metros por segundo, enfim. Aí, por exemplo, se eu calculasse aqui, ia dar um valor, tipo, 10,13155, entendeu, pessoal? É isso. Então, matematicamente escrevendo, é isso aqui. Terceira lei de Kepler. Então, pessoal, a gente chegou ao fim dessa parte 1. Se a gente fosse gravar a parte 2 também de uma vez, ficaria muito extenso. Então, buscando aí a melhor compreensão, a gente dividiu em duas partes. Eu espero vocês na parte 2, que também é muito legal. A gente vai falar sobre missão da Lua e tudo mais. Então é isso, pessoal. Até a parte 2. Obrigado.